Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje, vamos falar de uma coisa um pouco diferente. Vamos falar de livros hoje, né? Lá no meu site Batata Espacial tem uma seção chamada Batata Books, né? Onde geralmente eu faço resenhas de livros, né? Tem muitas resenhas lá de livros de Star Wars, né? De Guerra nas Estrelas. Tem alguma coisa de Star Trek também, de Jornada nas Estrelas. Eu fiz também uma resenha de uma biografia do David Bowie uma vez, tá? Mas tudo isso tá lá em texto, né? Agora eu vou começar, entendeu, a fazer os vídeos, né, de resenhas de livros, né, para vocês, né? E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que eu tô lendo, tá? Uma coisa que pode ser um pouco meio que difícil de encontrar, mas você hoje em dia com a internet e com a estante virtual, talvez a coisa não seja tão complicada assim, tá? E se trata desse livro aqui, certo? Humberto Mauro e as Imagens do Brasil, da Sheila Schwarzman. A Sheila Schwarzman é uma pesquisadora lá da Unicamp, tá? Que eu tive o prazer de conhecer quando eu era estudante de História na UF, né? Tinha uns congressos lá, né, na universidade, onde você tinha encontros, né, de pesquisadores de várias áreas, né, na área de letras, de história, de comunicação, né? E aí no encontro relacionado à parte de cinema, né, eu assistia muitas palestras lá e cheguei a assistir algumas palestras dela, tá? Sobre o Humberto Mauro, tá? E o INSE, né? Que é o Instituto Nacional de Cinema Educativo. Para eu poder falar um pouquinho desse livro, né, eu tenho que fazer uma introdução para vocês, né? Quando, por exemplo, eu comecei a ver, né, eu vi o filme Metrópolis do Fritz Lang, né, eu fiquei muito interessado vamos dizer assim, no filme, né, na história do filme, coisa e tal. Isso foi lá para os idos de 1993. Aí em 1995 o cinema fez 100 anos, né? E eu ficava procurando, né, na Biblioteca Nacional, né, coisas da década de 20 relacionadas ao cinema, relacionadas ao filme Metrópolis, né? E me deparei com uma revista, né, microfilmada, né, chamada Cinearte, que foi editada pelo Ademar Gonzaga, que era um entusiasta do cinema brasileiro ali nas décadas de 20 e 30, e ele criou até os estúdios da Cinédia para poder fazer filmes brasileiros, né? Os filmes brasileiros, eles existem desde o início do século passado, tá? Muita gente diz que o primeiro filme brasileiro foi uma filmagem da entrada da Baía de Guanabara, embora essa coisa de você falar que esse foi o primeiro filme de todos é um negócio meio complicado, né? Porque poderia ter pessoas fazendo filmes em outros lugares, né? E aí você tinha as salas de cinema que habitavam a Avenida Rio Branco, né, ou Avenida Central, antigamente, né, no caso, né, e o que acontecia? Os exibidores, né, dessas salas de cinema, às vezes eles acabavam comprando o filme virgem, fazendo os próprios filmes deles para poder exibir, né, nas suas salas de cinema, tá? E aí a gente vai ter uma produção nacional ali antes da década de 10, né? Você tinha até os famosos filmes cantantes, né, onde você tinha atrás da tela as pessoas cantando, né, musicando os filmes, né, elas ficavam vendo o filme ao contrário, né, atrás da tela, e elas cantavam, né, para poder botar som no filme, né, e é um processo interessante, né, que acabou acontecendo. Na década de 10 você teve uma certa crise ali, né, no caso, tá? Houve também uma produção nacional na década de 10, tá? Mas na década de 20 ela voltou a acontecer com uma maior intensidade nos chamados ciclos regionais, né? Você vai ter realizadores, né, de filmes no interior do Brasil, tá? Você vai ter, por exemplo, em Pernambuco, você vai ter filmes como A Filha do Advogado e A Itaré da Praia, você vai ter filmes sendo feitos em São Paulo, filmes sendo feitos no Rio de Janeiro, e em Cataguases, né, na zona da Mata de Minas Gerais, né, apareceu um diretor de cinema chamado Humberto Mauro, né, que ele fez 4 filmes ali, 4 filmes de enredo ali. Ele mantinha contato com o Ademar Gonzaga, né, o Ademar Gonzaga na revista Cinearte fazia uma sessão de filmagem brasileira e ele conseguia aglutinar todos esses produtores nacionais desses ciclos regionais na revista dele, né, e ele ficava dando, né, informações sobre como estava o andamento da produção dos filmes, coisa e tal. E aí o Ademar Gonzaga e o Humberto Mauro, obviamente, vão se conhecer e eles vão começar a estabelecer uma relação de amizade. E
o Adhemar Gonzaga vai ajudar o Humberto Mauro nesse primeiro momento aí, né, da carreira do Humberto Mauro, né? O Adhemar Gonzaga, dentro de uma visão que pensava, né, o cinema brasileiro como tentar fazer o mais próximo do que você via em Hollywood, né? E aí você fazia um cinema que mostrasse o Brasil como um país moderno, como um país branco, como um país elitista, como um país urbanizado, né? E o Humberto Mauro ali, né, do interior de Minas, né, ele queria mostrar um pouco temas mais, como eu posso dizer, prosaicos, ligados à natureza, questões de desilusões amorosas, né? Então você vai ter toda essa, como é que podemos dizer, essas diferenças de visão entre Humberto Mauro e Adhemar Gonzaga. E Humberto Mauro, né, ele acaba dando o braço a torcer um pouquinho para Adhemar Gonzaga nessa coisa de fazer um cinema mais que mostrasse o Brasil de uma forma mais eugênica, de uma forma mais modernizante, de uma forma mais branca, né, no caso, tá? Mas Humberto Mauro sempre colocava as suas pitadinhas ali no caso, tá? O que vai acontecer? Para vocês poderem ter uma visão um pouco mais aprofundada do que foi esse ciclo regional de Cataguases, eu recomendo a vocês um livro chamado Humberto Mauro Cataguases Cinearte, né, que foi escrito pelo Paulo Emílio Salles Gomes, né, da editora Perspectiva da USP, né, que foi a tese de doutorado do Paulo Emílio na década de 70, onde ele esmiuça bem o que foi, entendeu, esse ciclo de Cataguases no caso, tá? Depois que você tem esse ciclo de Cataguases, né, Humberto Mauro vai passar um período ali, como podemos dizer, desempregado, tá? E ele acaba depois sendo contratado para ser o cineasta do Instituto Nacional do Cinema Educativo, que era, vamos dizer assim, comandado pelo Roquete Pinto. O Roquete Pinto ele vai ter, vamos dizer assim, toda uma ideia de fazer um cinema educativo, né? O Roquete Pinto era um antropólogo que trabalhava no Museu Nacional, tá? Aquele mesmo que infelizmente acabou pegando fogo alguns anos atrás, tá? E o Roquete Pinto ele vai ter uma visão, tá, de cinema nacional, de cinema educativo, entendeu? Que ao contrário do que pode parecer, né, já estamos falando aí da década de 30, já estamos falando aí do Getúlio Vargas no poder, tá? Ao contrário do que pode parecer, esse cinema educativo do Roquete Pinto não vai ter funções, né, de fazer uma propaganda do governo, uma propaganda do regime. Ele vai trabalhar o ensino de ciências, ele vai trabalhar, vamos dizer assim, a valorização da cultura indígena, claro que dentro de uma perspectiva branca daquela época, né, que é muito complicada, né, que tem seus problemas, coisa e tal. E a Sheila Schwartzman, ela vai esmiuçando tudo isso. Ela fala um pouco do ciclo regional de Cataguases, ela fala um pouco, né, dessa coisa do Roquete Pinto, né, de como o Roquete Pinto tinha uma proposta de fazer um cinema educativo que não era um mero cinema de propaganda. É interessante a gente perceber isso, né? Como isso vai influenciar também a produção de longas metragens do Humberto Mauro, né? A Sheila Schwartzman reserva o terceiro capítulo do livro dela, né, a falar sobre aquele filme do Humberto Mauro, Descobrimento do Brasil, né? E depois, no quarto capítulo, né, o primeiro capítulo ela fala sobre o ciclo de Cataguases, o segundo capítulo ela fala um pouco sobre o Roquete Pinto, sobre as origens dele, sobre os projetos e os interesses dele. No terceiro capítulo ela fala sobre o descobrimento do Brasil e como isso estava em consonância com esse projeto do Roquete Pinto do INSE. E no quarto e quinto capítulo, se eu não me engano, você vai ter, né, a discussão sobre o INSE propriamente dita. É interessante a gente perceber que o Humberto Mauro também vai ser influenciado por essa visão do Roquete Pinto, né? Quer dizer, ele não vai ter uma autonomia 100% para poder trabalhar a visão cinematográfica dele, tá? Embora isso também não signifique que ele tenha ficado totalmente subjugado, né, à visão de mundo do Roquete Pinto, tá? E depois o que vai acontecer? Quando acaba o Estado Novo, né, quando o INSE começa a perder a sua importância, né, quando o INSE começa a ser jogado para escanteio, né, vai ter uma queda na produção dos filmes, né? O Humberto Mauro ainda está lá trabalhando no INSE, tá? Mas o Humberto Mauro finalmente vai poder colocar toda a sua visão de mundo, toda a sua visão cinematográfica, entendeu? E aí ele vai começar a fazer alguns filmes que vão enveredar por essa direção. Ele vai criar sua famosa série das brasilianas, coisa e tal, né?
E aí é interessante a gente ver isso, é interessante a gente ver como a Sheila Zwartzman, né, ela vai trabalhando essas questões. Eu estou falando aqui bem en passant, estou falando de uma forma bem superficial. Ela se aprofunda bastante em cada questão dessas, ela se aprofunda bastante na questão do Roquete Pinto, de como o Roquete Pinto vê o indígena, de como o Roquete Pinto vê a parte científica do cinema educativo, como o cinema do Humberto Mauro dialoga com essa visão do Roquete Pinto também, e depois como o Humberto Mauro, ao ter uma autonomia maior, vai colocando a sua visão de mundo sobre as coisas, né, enquanto isso ainda estava funcionando, né. É claro que também vão ser falados de outros longas-metragens do Humberto Mauro, além de você falar do Descobrimento do Brasil, tá? A gente também vai falar do Argila, né, que tem uma influência do Roquete Pinto muito grande ali, porque você tem a coisa da cerâmica marajoara, que é trabalhada, né? Tem uma resenha do Argila também no Batata Espacial, tá, gente? E o Canto da Saudade, que é um filme que já está mais naquela fase onde o Humberto Mauro tinha mais uma autonomia total, né? Então é muito interessante a gente ver essas coisas sendo trabalhadas, tá? É muito interessante ver como o INSE não trabalhou como uma máquina de propaganda, ao contrário do DIP, né, do Departamento de Imprensa e Propaganda, que tentou tomar o INSE, né, das mãos do Roquete Pinto, né, que teve uma briga de foice ali, uma briga de cachorro grande ali, pelo controle do INSE, né? E a Sheila Zwartzman, ela vai destrinchando, ela vai esmiuçando, ela vai analisando os curtas-metragens que ela pôde ter acesso, né? Que muita coisa obviamente se perdeu. Acho que ela chegou a ter acesso a mais ou menos uns 80 filmes, mas eu acho que tinha para lá de 300, né? Se eu não me engano, tá? Do que ela tem, vamos dizer assim, tabelado, né? No livro dela, coisa e tal, né? E ela vai trabalhando isso com uma certa profundidade, né? Eu, como só conhecia na época a tese do Paulo Emílio, né, sobre Humberto Mauro, né, e não sabia nada do INSE, e depois fiquei sabendo, né, que a Sheila Zwartzman estava mais preocupada com essa parte do INSE, no caso, com esse estudo do INSE, né, da fase do INSE do Humberto Mauro, né, do Instituto Nacional de Cinema Educativo, né, eu sempre tive muita curiosidade para ver essa tese de doutorado dela, né. E o que, que vai acontecer? Um belo dia eu estava indo no cinema no Estação Net Rio, né, que todo mundo conhece, né, aqui do Rio de Janeiro, tá? Que agora a parte ali que era o sebo, que sempre foi o sebo, sempre foi a livraria, agora está sobre a curadoria do Cavi Borges, né, que é um cineasta, né? E ele faz algumas exposições temporárias lá sobre cinema, tá? E ele também mantém uma lojinha onde ele só vende livros e materiais, posters, né? DVDs, né? Tudo ligado a cinema, né? Então eu estava um belo dia lá procurando umas fotografias de algumas atrizes, né? Que eu gosto de comprar, colar aqui no guarda-roupa aqui de casa. E de repente encontrei, né, a tese da Sheila Zwartzman lá dando sopa. Aí eu comprei e comecei a ler, né? Ainda estou terminando de ler, eu estou bem no finalzinho dela, tá, gente? Mas eu já posso fazer esse vídeo aqui e dizer mais ou menos o que é, né, essa tese da Sheila Zwartzman, tá? Se vocês não... eu tenho a impressão que ela é de 1998, uma coisa que realmente vai ser difícil de achar nas livrarias, tá? Mas eu acho que numa estante virtual da vida, ou de repente até no próprio site da Unesp, tá? Vocês conseguem, né, pela internet, ter acesso a esse livro, tá? Então fica essa minha recomendação, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de cinema nacional antigo, de cinema brasileiro antigo, né? A sua fase muda, tá? O Humberto Mauro, para mim, foi uma grata surpresa, né? Quando passou algumas de suas brasilianas na TV, na época que o cinema estava fazendo 100 anos, né? A TVE aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Ou TV Brasil, né? A televisão estatal, né, do governo federal aqui do Rio de Janeiro, tá? Quando o cinema fez 100 anos, né? Ela fazia ciclos todo mês, né? De um cineasta conhecido. Ela fazia ciclos, por exemplo, do Eisenstein, fazia ciclos, por exemplo, do Glauber Rocha, fazia ciclos, por exemplo, de filmes até do Rodolfo Valentino, né, no caso, né? E antes de cada filme desses, tá? Eles colocavam um curta nacional, bem o estilo do que se fazia antigamente, das leis, né? Que obrigavam, né, você a ter um curta nacional antes dos filmes estrangeiros, né? E esses curtas nacionais eram justamente as brasilianas do Humberto Mauro, né? Então ali é que eu fui saber quem era Humberto Mauro. Depois, quando eu comecei a pesquisar cinearte em microfilmes na Biblioteca Nacional,
Eu comecei a ver o Humberto Mauro ali na década de 20 fazendo filmes mudos. Eu não sabia que o Brasil teve uma produção de filmes mudos, né, na década de 20. Foi uma coisa que despertou demais a minha atenção. Depois eu comecei a comprar algumas dessas cineartes em sebos, né? Ela foi editada de 1926 a 1942. Ela teve mais ou menos uns 500 e poucos números, né? Eu tenho mais ou menos um quinto disso, eu tenho mais ou menos umas 100 revistas dessas, né? Muitas faltando algumas páginas, né? Coisa e tal, né? Mas eu tenho uma coleção de cinearte, a minha coleção particular de cinearte, né? Que é uma revista que está ficando cada vez mais difícil de encontrar, né? Que os volumes mais antigos já estão beirando os 100 anos, tá? Então já estão beirando um século já de existência, tá? E aí é isso, gente. É um mundo que realmente eu gosto muito de destrinchar, eu gosto muito de estudar, de analisar, entendeu? E eu quero dividir isso aqui com vocês. Então eu recomendo esse livro, né, da Sheila Schwarzman, tá? Humberto Mauro e as Imagens do Brasil. E para vocês entenderem um pouco melhor o ciclo de Cataguases, vocês podem procurar também esse livro do Paulo Emílio Salles Gomes, tá? Humberto Mauro, Cataguases Cinearte, que é a editora Perspectiva da USP, que também deve ter à venda, por exemplo, de repente no site da revista, tá? da editora, tá? E o estantevirtual.com.br sempre é um lugar onde você pode também encontrar livros de segunda mão, edições esgotadas, tá? Eu acho que vale a pena também dar uma procuradinha lá. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui porque o vídeo ficou meio extenso, tá? Vou desejando aqui vida longa e próspera a todo mundo, tá? E numa outra oportunidade a gente vai também falar de mais livros aqui. Eu vou continuar lendo, eu gosto muito de ler, gosto muito de sempre estar lendo alguma coisa. E agora eu vou começar a comentar isso e trazer aqui para vocês também, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.